agora vamos mudar um pouco, mas nem tanto, né? O meu colega, né, prestigiado colega da Câmara Superior, Jadir José Daliluca, né, vai falar de um tema pouco discutido, mas que nós vimos, né, que estão se multiplicando os lançamentos nessa matéria, né? Então é bom recordar que essa lei de 64 ainda produz efeitos, né? E foram tão intensos os debates, né? Era tão substanciosa essa discussão, né? Que sempre me assusta, né? Lá na primeira sessão, quando essas coisas aparecem, eu falo, puxa vida, 25 anos julgando imposto de renda, eu nunca vi isso. É assustador. Mas Jandir vai nos brindar com esse tema, a multa do artigo 32 da Lei 4357 de 64, a multa por distribuição de lucros por pessoa jurídica em débito não garantido com a Fazenda Nacional. A palavra é sua, Jandir. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Fiesp. Eu faço esse agradecimento das pessoas do doutor Pedro, o doutor Flávio, que não está momentaneamente, e o doutor Ricardo, né, a quem eu agradeço também pelo convite e parabenizo aí pela organização do evento, pela escolha dos temas, todos muito pertinentes, né? Aproveito também para cumprimentar os colegas do CARF aqui presentes, e eu faço o cumprimento da pessoa do nosso presidente, o doutor Egino, e os colegas de bancada, né? Aqui com a decana, né, Edeli, presidindo, o próprio doutor Ricardo, Efigênio, a Maria Carolina, que está em instantes conosco, né? E, como a Edeli já adiantou, né, vamos falar sobre um tema hoje que ele é recorrente, porque ele chega a julgar em situações de julgamento assim, ocasionalmente, mas não é frequente, apesar de se tratar de uma lei de 1964, né, que ela, em 2004, ela teve uma reformulação, e essa reformulação talvez tenha provocado trazido alguns holofotes para a lei que geraram algumas atuações que hoje estão chegando para julgamento lá para a gente na Câmara Superior, não é? Eu lembro que o meu antigo professor, né, de pós-graduação, o professor Ives Gandra, ele tem um livro que se chama Teoria da Imposição Tributária. E esse livro, ele faz uma comparação do direito tributário com o direito penal. E ele chega à conclusão de que ambas as normas tributárias e penais são normas de rejeição social, e principalmente no campo das multas, né? O Efigênio, ele falou sobre infrações, né? Eu lembrei também que um outro professor meu de direito penal, ele falava o seguinte: não existe nenhuma norma dizendo que é proibido matar, só há norma dizendo que se você matar, vai ter tal pena, né? Então, indo para o campo da penalidade, que é o nosso objetivo aqui, né? Eu vou iniciar colocando a redação dessa lei para que a gente possa analisá-la, porque ela traz umas peculiaridades que vão gerar alguns conflitos de interpretação em razão exatamente da forma como ela está redigida, né? Então, essa lei ela tem por objetivo atingir as pessoas jurídicas que estejam em débito para a Fazenda Nacional e nas situações em que ocorra distribuição no inciso primeiro, a letra A do artigo 32, a distribuição de quaisquer bonificações aos acionistas, e no inciso B prevê o seguinte: dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. Então, essa é a natureza da infração. E qual que é a penalidade? A pessoa jurídica, né, no inciso primeiro, ela vai ser penalizada com 50% dos valores que forem distribuídos indevidamente. E, no inciso segundo, prevê mais 50% de penalidade para os beneficiários dessa distribuição, ou seja, para os dirigentes. O inciso segundo, ou, melhor dizendo, o parágrafo segundo, que foi incorporado em 2004, pela Lei 11.051, acabou limitando a multa ao valor do débito não garantido, porque até então a multa poderia ser superior ao próprio débito não garantido, que não tinha muita coerência, né? Aqui, então, nós vamos ver também uma outra peculiaridade no caput do artigo, na linha A do artigo, que a expressão dividendos, que constava originalmente do projeto, foi vetada pela Presidência da República. E essa retirada da expressão de dividendos também é um outro foco de polêmica que nós vamos ver mais adiante.
Mas, antes de entrar nessas polêmicas específicas que nós temos tratado no CARF, eu sou obrigado a reconhecer que, quando o conselheiro, né, nosso amigo Ricardo, fez o convite para que nós viéssemos tratar, né, dessa matéria aqui no seminário, isso foi feito no começo de junho, a ideia era exatamente trazer essas divergências, de julgamento, de entendimentos lá no CARF, para que fosse feita uma certa atualização do tema, tendo em vista que, como nós já abordamos, né, a matéria ela não é tão frequente assim, apesar de ser relevante. Só que, por uma coincidência do destino, existe uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB em 2014, que estava parada, né, até o último movimento dela, para vocês terem uma ideia, foi em 2023. E, no final de junho, o Supremo Tribunal Federal resolveu colocar em julgamento para o plenário virtual. E o plenário virtual começou exatamente na sexta-feira, dia 1º. Então, nós temos em fase de julgamento, pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade desse dispositivo do artigo 32 da Lei 4357, de 64. O plenário virtual vai ocorrer de dia 1º de agosto até o dia 8 de agosto, e já houve voto proferido pelo relator, que é o ministro Barroso, que nós vamos tratar a seguir. Antes disso, eu só queria me lembrar que essa lei, a 4357, ela tem um equivalente, uma irmã, que é a Lei 812, no artigo 32, no artigo 52, que tem disposição semelhante a esse do artigo 32 da 4357. Originalmente, na redação da 812, que é a lei que trata do plano de custeio da Seguridade Social, havia a abordagem, uma menção a dividendos. Essa abordagem a dividendos acabou sendo modificada em 2009 pela 11941, que acabou harmonizando ambas as legislações e fez com que a referência fosse direta para o artigo 32 da 4357. Ou seja, a legislação que, na época previdenciária, era tratada separadamente, antes da criação da super-receita, né? Havia essa dicotomia de tratamento. Havia, então, a penalidade na legislação previdenciária e a penalidade da ação tributária em geral. Essa Lei 11941 acabou unificando as penalidades, de forma que agora, qualquer que seja a situação, fica valendo o artigo 32 da 4357. Bom, como eu tinha já antecipado, né, houve o ajustamento da ADI 5161, em 2014, pela OAB, que veio agora se colocar em julgamento, né, sob a relatoria do ministro Barroso. E, nessa ação, a OAB ela defende a infração a alguns preceitos constitucionais. Muito embora, né, o CARF, por conta do decreto 70235, por conta da súmula CARF já antiga, né, número 2, por conta até do próprio regimento do CARF, nós não estamos, assim, não temos competência para avaliar ou apreciar alegações de inconstitucionalidade. Ainda assim, eu acho importante nós verificarmos, nesse momento que a ADI está em julgamento, lembrar os motivos pelos quais, né, a OAB está alegando que ocorrem essas inconstitucionalidades e os motivos pelos quais também a Procuradoria-Geral da República está entendendo que não, que a legislação é constitucional. A OAB, ela, em síntese, ela acaba fundamentando a ADI na violação à livre iniciativa, que é prevista em alguns dispositivos constitucionais. Ela também sustenta que essa aplicação da penalidade ela reflete uma sanção política às empresas, na linha do que o Supremo já decidiu e já fixou nas súmulas 70, 323 e 547, que daqui a pouco eu vou relembrar o conteúdo delas. Ou seja, é uma medida, um mecanismo coercitivo de obrigar a empresa a realizar o pagamento do tributo. A OAB também defende que se trata de uma norma de exceção, ou seja, impede o exercício, o pleno exercício da atividade empresarial sem que seja esgotado, né, o devido processo legal de concessão do crédito tributário, e entende que essa multa ela é desproporcional. Ou seja, ela acaba se fazendo substituir a outros instrumentos que a Fazenda Nacional detém para que possa fazer a cobrança do crédito tributário, como a execução fiscal, a ação cautelar fiscal, a penhora, né, a penhora dos bens da empresa. Aqui não está mencionado, mas também o protesto, né, o protesto judicial, extrajudicial, que hoje é possível,
e outras medidas, como inscrição no CADIM, etc., né? Então, essas medidas que o Fazenda dispõe acabam sendo preteridas por uma penalização que é imputada antes mesmo de que a Fazenda Nacional tenha a oportunidade de exercer ou usar, né, esses instrumentos de cobrança. Já a Procuradoria-Geral da República, ela entende diferente, entende que, primeiro, que essa poluição que a multa visa alcançar, ela não impede o livre exercício empresarial, de forma que aquelas súmulas que foram citadas pelo OAB, que eu vou mencionar daqui a pouco o conteúdo, elas não estariam sendo pertinentes para o caso dessa infração do artigo 32. Ela entende também, a Procuradoria, que não está se usando de meios coercitivos abusivos, né, como a interdição, a apreensão, que afetariam a atividade empresarial. Entende que a multa acaba sendo um instrumento de reforço ao dever de pagar tributos, né, ao dever fundamental de pagar tributos, que é um dever social, né. Entende que a livre iniciativa não é uma liberdade, né, não é absoluta, ela deve se submeter, né, a alguns parâmetros, e sendo que há legitimidade da intervenção estatal para que ela possa, às vezes, minar, né, um pouco a livre iniciativa em prol de outros bens sociais, né, e ela tem um caráter preventivo, ou seja, ela visa resguardar os interesses arrecadatórios mediante mecanismos, né, contra o desvio de recursos que seriam implementados com a distribuição de lucros dentro de uma situação em que a empresa é devedora da Fazenda Nacional. Aliás, esse ponto eu acho que até é um pensamento da Edeli, né, que nós tivemos a oportunidade de ter um julgamento em que ela abordou exatamente essa questão, né. Bom, aqui são as súmulas que eu mencionei agora há pouco, que foram abordadas pelo OAB, que é a súmula 70, 303 e 547, que tratam, né, da interdição de estabelecimento, tratam da apreensão de mercadorias e da proibição de despacho aduaneiro, né? Então, essa súmula entende que essas atitudes, que essas medidas da fiscalização não podem ser tomadas por conta de violarem princípios constitucionais. Bom, como eu estava dizendo, o ministro Barroso, né, ele apresentou seu voto, já houve pedido de vista instantâneo do ministro Fábio Dino. Agora, o ministro Barroso, ele apresentou voto no sentido de determinar, de acolher parcialmente, né, a ADI e determinar que a multa ela só possa ser aplicada numa situação em que o crédito tributário já esteja inscrito em dívida ativa, e somente seria aplicado nas hipóteses de não terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. E propôs, né, a tese de julgamento, essa que consta aí no slide, né, que vale a pena nós lermos, né. Qual que é a tese proposta pelo ministro? Na hipótese de terem sido reservados bens e rendas suficientes ao total pagamento da dívida, é desproporcional a proibição, sob pena de multa, de distribuição de bonificações e lucro a sócios, acionistas e diretores pela pessoa jurídica que possua crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa e exigível. O voto do ministro Barroso, ele se pauta em alguns fundamentos, né? Eu destaquei os mais importantes. Ele reconhece que a multa acaba refletindo uma ação política, né, como defendido pela OAB, conforme já tem uma inclinação do Supremo em vetar, né, conforme essas súmulas mencionadas, 70, 323 e 547. O ministro Barroso também entendeu que era desproporcional e desnecessária, né, frente a outras situações, os instrumentos, né, que dispõe a Fazenda Nacional para a cobrança. E o ministro também Barroso, ele mencionou, como eu disse, a necessidade de que a dívida tenha sido inscrita em dívida ativa, para que só assim fosse possível surgir a situação de imputação da penalidade. No entanto, o voto do ministro Barroso, salvo o melhor juízo, né, porque eu li esse voto não é muito longo, ele tem apenas 14 páginas, sendo que 3 delas são de ementa. E ele chega a essa conclusão, mas ele não desenvolve por que a multa pode ser aplicada numa situação em que a dívida
está inscrita e por que ela não pode ser aplicada na situação em que o crédito tributário foi constituído definitivamente, mas ainda não houve inscrição na dívida ativa, né? A gente sabe que existe um período, né? A inscrição na dívida ativa ela deve ser promovida pela Procuradoria. Existe um prazo, se não me engano, de 90 dias para que as repartições enviem, né, os processos para a Procuradoria, que, por sua vez, tem mais 6 meses para fazer a inscrição, né? Mas, apesar de ser um prazo relativamente curto, né, no âmbito do contencioso, é um prazo que pode gerar também uma litigiosidade, né, em termos de quando que deve ser aplicada e quando não deve ser aplicada a multa. Bom, essas eram as questões que foram abordadas na ADI 561. Né? Agora, retomando para as questões que estão tratadas no CARF, nós temos tido discussões lá com relação a alguns aspectos. Né? E o primeiro deles é exatamente o que é considerado débito não garantido. Né? E aqui eu coloquei algumas premissas, né, que nós podemos já considerar como fora das discussões, né, que são meio que reconhecidas por todos. Então, um débito definitivamente constituído é aquele em que já não há mais discussão administrativa, já foram esgotadas todas as fases do processo administrativo, de forma que não há mais, pelo menos no campo administrativo, qualquer dúvida sobre a rigidez desse crédito. O STJ tem uma súmula 436, em que foi entendido, né, que a mera declaração entregue pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, já constitui o crédito tributário, ou seja, não há necessidade que o fisco tome nenhuma outra atitude além dessa para que o crédito seja considerado constituído definitivamente. E eu também trouxe aqui um outro ponto que é relevante para esse assunto, que é a solução de consulta COSIT 30 de 2018, que ela reforça a solução de consulta COSIT 570 de 2017, em que também se considera que a vidação, né, ou a multa, né, do artigo 32, ela não se aplica quando esse débito ele esteja com a sua exigibilidade suspensa. Se ele não pode ser exigível, então não teria cabimento exigir a multa sobre uma situação de distribuição de lucros nessas circunstâncias. Né? E o artigo 151, como é de conhecimento geral, né, trata da moratória, depósito do montante integral, as reclamações de recursos administrativos, liminar e mandado de segurança, liminar ou tutela antecipada em outras ações e, talvez a forma mais comum, parcelamento. Aqui eu também trouxe, já dentro dessas questões discutidas no CARF, alguns aspectos controvertidos que nós debatemos nas sessões de julgamento. Né? Um deles é com relação a como que nós podemos responder a seguinte pergunta: é necessário que o débito tenha sido inscrito na dívida ativa, ou seja, objeto de execução fiscal, para que a multa possa ser aplicada numa situação de distribuição de lucros? E aqui o acórdão do 2402-6857 entende que sim, que é necessário que esse débito tenha sido inscrito na linha do que foi decidido na ação direta de constitucionalidade no voto do ministro Barroso. Aqui, os fundamentos desse voto se pautaram primeiro, que na esfera administrativa não há um instrumento eficaz que ofereça para o contribuinte a possibilidade de fazer o depósito e garantir o débito fiscal. E segundo, que o contribuinte ele não teria como fazer essa garantia na esfera judicial antes que seja ajuizada a execução fiscal. Então, portanto, por não haver instrumentos nem na esfera administrativa nem na esfera judicial, seria necessário que primeiro fosse, então, ajuizada a execução fiscal, para que depois o contribuinte pudesse não usar a execução fiscal, prestar essa garantia, e, a partir disso, só que seria exigível a eventual multa na situação de débitos, de distribuição de lucros em débitos que ainda não tivessem sido garantidos. Até a ementa desse acórdão, que eu mencionei aqui, no penúltimo parágrafo, fala exatamente isso. Fala, os débitos garantidos previstos no artigo 32 se restringem àqueles inscritos em dívida ativa da União e em execução judicial, nos termos da Lei 6.830 de 80, que é exatamente a Lei de Execuções Fiscais. Em contraste, né, eu trouxe aqui um acordo, que inclusive é um acordo nosso, nós julgamos agora no final do ano passado, o acordo 9101-007-199, e que entende que não é necessário, né, que haja o ajuizamento da execução fiscal. Isso porque na verdade, reconhece o acordo que não há instrumentos, né, na esfera administrativa para a garantia do débito, mas que na esfera judicial o devedor dispõe de instrumentos para antecipar a garantia.
isso na forma como que o STJ decidiu no tema 237, em que ele entendeu que o devedor possui instrumentos para fazer a garantia nos termos da tese firmada, que diz o seguinte: é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo. Apesar da tese se referir apenas às certidões, né, a jurisprudência tem aplicado para outros efeitos, como para protestos, autorizar a realização de protestos extrajudiciais, para exclusão do CARDIM e outras situações em que o contribuinte se sinta prejudicado, né? E, por extensão, seria possível, então, o contribuinte fazer também prestar a garantia antecipadamente numa medida instrumental processual judicial, em que essa garantia acabaria, então, impedindo que a multa pudesse ser aplicada. Uma outra questão controvertida, que eu também achei interessante, que eu cheguei a destacar aqui nesse slide, é com relação à expressão participação nos lucros, ou, melhor dizendo, participação de lucros, né, na redação da lei. Essa expressão ela corresponde à distribuição de lucros, né? O Acórdão 1201.005.199 entende que não, que participação de lucros não é distribuição de lucros, porque, nos termos do voto condutor, os programas de participação de lucros são diferentes de distribuição de lucros e dividendos, e eu vou até trazer o outro acórdão, que é o 24.001.006.123, que explora melhor essa questão, porque o voto condutor aqui ele é mais específico, ele entende que participação de lucros não se confunde com a distribuição de lucros, porque se trata de uma verba trabalhista. Então, a leitura que foi feita aqui é que a participação de lucros é o famoso PLR. Em contraste, mais uma vez, eu trouxe o mesmo acordo da Câmara Superior, que é o 7199, que entende que sim, que a participação de lucros é a distribuição de lucros, né? E essa interpretação está sendo feita a partir exatamente do veto que foi feito à expressão dividendos, em que, em não sendo possível aplicar a multa na distribuição de lucros por meio de dividendos, que são específicos das sociedades por ações, seria factível a aplicação da multa à distribuição de lucros em outras situações que não para sociedades anônimas. E esse é o racional desse acordo. Então, nós temos aqui também duas posições discrepantes. Aqui, já também caminhando para o final, as modalidades da distribuição, que são todas aquelas que eu já mencionei na dicção aí do artigo 32, mas é importante lembrar que dividendos a expressão dividendos foi vetada pela Presidência da República na época, né? Na exposição de motivos, a grosso modo, um dos pontos que foram levados em consideração foi que, ao permitir a multa sob distribuição de dividendos, em situações de débitos não garantidos, haveria de se atingir minoritários, né, que não têm poder de gestão, né? Então, por esse motivo, a expressão de dividendos foi excluída. Agora, apesar de os dividendos terem sido excluídos, né, foram mantidas as bonificações, né? E as bonificações também são um instrumento muito utilizado nas sociedades por ações, né, principalmente nas situações de bonificação de ações para capitalização, que são feitas com reservas. Então, o fato de dividendos terem sido excluídos não significa que as sociedades anônimas estão fora, né, da possibilidade de aplicação da multa, uma vez que as situações de bonificações permanecem. E, por fim, só queria lembrar que os sujeitos passivos, né, como eu já comentei no início, mas esclarecer um pouquinho melhor, podem ser tanto, né, a pessoa jurídica que promove a distribuição, quanto os diretores e demais membros da administração superior que receberam essas importâncias. Então, é possível que a multa chegue ao patamar de 100%, 50% sendo exigida da pessoa jurídica e 50% sendo exigida das pessoas que se beneficiaram da distribuição. Lembrando que sempre, conforme o parágrafo 2º que foi instituído, né, em 2009, haverá limitação do débito não garantido. Então, com isso, eu encerro,
agradeço a participação e fico à disposição. Obrigado. Parabéns, Jandir. Jandir é assim. Sabe? Quando você acha que a questão está resolvida, ele vai lá, revolve e traz um monte de coisas. É isso que ele faz com a gente, fantástico. Me incomoda, né? Sempre me incomoda a interpretação dessas teses definidas pelos tribunais superiores, né? Aquele ponto final da tese, ele não foi questionado, né? Ele não foi decidido, né? Ele foi incluído ali uma visão de que o débito não garantido é somente aquele depois da inscrição em dívida ativa, sem nenhum questionamento, né? E até o doutor Peroba nos prestigia aí com a audiência, né? E ele que fala, e foi dele que ouvi as palavras, né, de queremos, né, ser common law, né, sendo civil law, e não passamos pela quantidade de anos, né, de cadeira nas universidades para saber escrever precedentes, né? Então isso é um problema muito grande, né, que traz depois para a aplicação dessas decisões, mas eu vejo com muita satisfação a primeira parte, né, da definição da tese, né? Eu acho muito importante que realmente a multa seja dirigida a quem não tem patrimônio para sustentar o débito. Acho isso muito importante, né? Nós não temos essa possibilidade, né, de estender a interpretação para esses aspectos e é função do Supremo mesmo essa delimitação. Né? Só observação, né? Nós vamos criar uma nova modalidade de rolamento, né, para as empresas, né? Porque haverá necessidade de demonstrar a existência desse patrimônio que possa suportar o débito, para que só assim possa ser feita a divisão de lucros sem o risco de ter a implementação da penalidade, né? Sim, e também, mas o dever também passa a ser da fiscalização, de demonstrar que não existia o patrimônio, né? Então é um peso aí que vai ser dividido, mas é um caminho possível. Agora isso chega bem na ótica de um dos argumentos da propositura ali da ADIM, que é a necessidade dessa penalidade, né? Quando nós já temos hoje tantos recursos, né, de garantias para estabilizar o patrimônio como garantia do débito, e eu vejo que é até por isso que essa multa ela ficou bem esquecida, né? Porque houve um avanço tão grande, né, nas cautelares, nas outras formas de se garantir o cumprimento da obrigação tributária, que essa multa ficou bem... então, e aí ela surge nesse contexto e detalhezinho, né? Sócio não pode receber PLR, né? Então não dá para dizer que o PLR, né, que porque pagou sobre o título de PLR é verba trabalhista. É questão de semântica, né? Gente, não, se a gente se deixar, a gente acha problema em todo lugar, né? Porque essa é a nossa legislação, infelizmente, né? Ela é complexa e sujeita a múltiplos agentes interpretativos, né? Então, o que a gente tem... Graças à credibilidade da Fiesp e principalmente da CEMIR, já disse para ela, nós conseguimos trazer para esse evento os grandes conselheiros do CARF, os expoentes do CARF, né? As pessoas que quando falam, todos param para ouvir, porque é algo que vai fazer uma grande diferença em vários aspectos. Então, todos que estão aqui, nisso eu cumprimento os conselheiros, né, são pessoas altamente qualificadas, que eu admiro imensamente, e acredito que toda a sociedade. Alguns estão ausentes por questão de agenda, eu cito o nome aqui do Toselli, que é daqui da Fiesp, né, foi indicado pela Fiesp, mas podemos dizer que estão aqui, Fernando Brasil também era para estar presente,
mas aqui estão os expoentes do CARF, as referências. Então, a gente tem muito orgulho de agradecer a presença novamente de vocês, de nos dividir com a sociedade, principalmente com a indústria, esse momento aqui, que é um ícone, né? E agradeço principalmente os meus amigos aqui de mesa, o Jandir, que é a minha referência no CARF. Quando entrei no CARF, eu passei um tempo pela terceira sessão, como estava na TE, né? Então, eu falo que eu fiz ali uma boa preparação e consegui ir para titular. E quando cheguei lá, vários desafios, mas eu vi ali uma figura serena, profunda, estudiosa, que sabe o que está falando, totalmente imparcial. Então, o Jandir, para mim, acho que para todos que acompanham a carreira dele, é uma referência, uma honra tê-lo por perto, né? Que ele humilde, mas de uma profundidade imensa, e que todos reconhecem e sabem que tem algo que, se a gente não enxerga, é porque a gente ainda não conseguiu chegar num ponto que ele já chegou, né? Então, eu agradeço muito, Jandir, por tudo que você fez para mim no CARF. E eu sou meio italiano, tem que tomar cuidado, senão eu vou me emocionar, né? Italiano não. Mas eu agradeço por toda a referência e é um prazer te vê-lo aqui, né?